Fala galera, retomando aqui os vídeos, já faz um tempo que eu não gravo, tô voltando a gravar agora, tive algumas ocupações pessoais, então tive que dar uma parada, mas agora eu tô voltando. No último vídeo, a última coisa que a gente fez foi um DAO, assim, a gente fez as 4 operações de persistência com o Doctrine, mas nosso código ainda está bem desorganizado, está tudo aqui no index, isso aqui, se a gente progredisse esse código desse jeito, a gente ia fazer um código gigante no index e não é o que a gente quer, certo? Isso é difícil de manter, precisa ter muita gente que faz isso, eu não aconselho a fazer isso. Então vamos agora organizar nosso código. No último vídeo eu falei que nesse atual a gente iria fazer um abstract DAO. A ideia do abstract DAO seria o seguinte: fazer uma classe abstrata, ou seja, que a gente não pode instanciar, mas que ela serve de herança para outros DAOs. Isso facilita a nossa vida porque, por exemplo, um método de insert, um método de update que é mais geral, que você não precisa tratar classe a classe, a gente poderia usar, fazer uma herança e nossas classes DAO iam ficar bem enxutas, certo? Só que eu acho importante, antes de fazer isso, justificar isso, certo? Ou seja, fazer primeiro da forma tradicional, da forma comum, e depois a gente passar para o abstract, certo? Então nesse vídeo, o título do vídeo vai ser criação de DAO da classe usuário, alguma coisa assim, porque nesse vídeo a gente vai fazer o DAO da classe usuário. No próximo vídeo eu vou migrar da classe da usuário para abstract DAO, e aí a gente vai fazer o DAO de usuário e de pedido já herdando do abstract. Isso vai tornar o código mais limpo e menor também, a gente vai escrever menos por isso, certo? Então vamos lá, o primeiro passo é criar essa classe, essa usuário DAO, que eu já criei, já tem algumas classes aqui, mas não se detém a ela, vamos pensar agora na explicação, certo? No que está sendo feito. Então o primeiro passo vai ser tirar todas essas coisas aqui que estão sujando aqui nosso index, certo? E botar para a classe. Mas vamos fazer isso por partes, certo? Eu já criei alguns métodos aqui, mas eu vou explicar cada um deles. O primeiro método, primeiro vou explicar os atributos. Aliás, antes de tudo, vou explicar os imports, certo? Os imports que a gente usou aqui no index, no último vídeo, foram os necessários para configurar as operações de Doctrine. Então a gente vai precisar deles no DAO, certo? Eles já estão aqui. E além disso, a gente vai precisar da classe do usuário, né? Já que a gente vai persistir usuários e trazer usuários também na busca, é interessante que a gente tenha o usuário aqui, né? É necessário, na verdade. E aí agora vamos falar dos atributos. Eu criei 2 atributos aqui. Eu criei esse atributo Entity Manager, certo? Que o nome já auto-explica, né? No caso é o gerenciador de entidades. E o Entity Path. Esse Entity Path é porque quando você vai fazer buscas com o Doctrine, você precisa do caminho da entidade, certo? Que seria mais ou menos aqui, se a gente for aqui no index, na última aula a gente usou esse método aqui, esse find, e olha que a gente passa o caminho todo de usuário. Então é exatamente esse valor que vai estar nessa variável. Quando a gente precisar usar, a gente não vai escrever isso toda vez, a gente vai referenciar a variável, certo? Deixa eu fechar essa classe aqui. Pronto, eu já vou setar ele aqui, Entity Path. Ops. Pronto, ele já está aqui com o valor adequado. E esse Entity Manager ainda não tem valor, certo? A criação do Entity Manager, se você lembrar, é basicamente tudo que a gente, é quase tudo que a gente fez na última aula, certo? Então, o que é a criação do Entity Manager? É tudo isso aqui, ó. Você dizer o caminho da entidade, você dizer a configuração, você dizer os dados do banco de dados e por fim aqui ele retorna o Entity Manager, certo? Então eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui nesse método Create Entity Manager, certo? Que ele por acaso é chamado aqui no nosso construtor, certo? Quando você constrói a classe, isso aqui também eu não vou deixar aqui porque senão vai apagar o valor do meu Entity Path, já que eu já estou inicializando ele lá. Então eu vou apagar aqui e aqui eu vou botar aqui no Create. Vamos ver aqui se está tudo em conformidade. Criei o array, modo dev, configuração, os dados do banco. E no final aqui ele faz entity, recebe um entity. Só que a gente não vai fazer dessa forma, a gente vai fazer return. Porque quando ele chamar o método no construtor,
ele vai retornar um Entity Manager, que vai ficar aqui como sendo o nosso Entity Manager, certo? Essa parte tá ok. Tendo essa questão da classe mapeada e os dados do banco de dados aqui, eu proponho essas operações aqui, certo? Para a gente, que seriam inserir, atualizar, apagar, procurar por ID, que é uma coisa bem útil. Quando a gente clica, a gente quer achar o elemento pelo ID, e find all, que por enquanto é um método que somente traz todo mundo. Ele não tem conceitos como paginação, ou então uma busca mais elaborada, que a gente deixa isso para o futuro, certo? O legal de usar um framework, por exemplo, como Laravel, é que algumas dessas coisas já estão prontas para você. Mas nem sempre você vai poder usar um framework grande, e às vezes é uma necessidade sua fazer uma coisa mais rápida, ou então até um entendimento do código melhor. Então, fica a dica aí, né? Esses são os métodos que eu proponho para essa operação. A gente já pode começar aqui logo pelo delete, porque ele é o que a gente usou aqui no index, né? No caso, o que a gente fez aqui foi isso. A gente chamou a Entity Manager, removeu o usuário e fez o flush, certo? Eu vou copiar aqui, vou pôr aqui. No caso aqui agora meu atributo se chama user. Estou removendo aqui eu dou o flush. Lembrando que o flush é tipo o commit do Doctrine. Sim, ainda tem um probleminha aqui, é que agora Entity Manager não é um objeto solto, né? Ele faz parte da nossa classe, então a gente precisa usar o this aqui. Pronto, aqui, esse método aqui de delete já está ok. Falta o insert e o update, que são bem fáceis de fazer também. O insert, no caso, é o persist. Espera aí que o celular tocou. Pronto, continuando aqui nosso vídeo. Persist para salvar o usuário todo. Update para atualizar, né, obviamente. No caso do update, a gente vai usar o método merge. Se vocês lembram da última aula. Quem não viu a última aula, eu recomendo dar uma olhada, porque essa aula só vai fazer mais sentido se você tiver visto a última aula. Pronto, aqui tá ok. E agora faltam os find, né? Eu nunca sei de cor isso. Aliás, o find by ID já tem aqui, porque a gente usou no último vídeo. Deixa eu copiar aqui. Vou mandar retornar isso aqui. No caso, ele vai retornar um usuário. Deixa eu ver se... exatamente, vai retornar um usuário. Agora eu vou só dar uma pausa para ver como é o find all, que eu nunca lembro. Esse método find all, eu colei aqui já, peguei ele de outra classe. Ele retorna uma collection. Isso é uma discussão que vale a pena a gente tocar no futuro novamente, por uma questão que eu, por exemplo, quando eu estava usando essa classe pela primeira vez, eu esperava que ela me trouxesse um array, e ela não traz um array, ela traz esse conceito de collection, que é tipo, como eu diria, é como se fosse um canal aberto, que ele não está lá, o dado ainda não está na classe, mas à medida que você vai chamando, ele vai buscando do banco de dados. Nesse meu código aqui, o que eu estou fazendo é o seguinte: eu estou pegando essa collection, estou iterando sobre ela, e a cada item eu vou trazendo, ou seja, eu estou já utilizando o canal que foi aberto para trazer tudo. Eu não quero que ele faça tipo uma lazy load, uma lazy initialization. Eu quero que ele já traga tudo aqui para poder exibir na tela. Talvez não seja o tratamento mais adequado, mas enfim, é o que a gente vai fazer agora, certo? Pronto, essa classe aqui está ok. Reparem que os métodos de busca, eles não possuem flush, eles simplesmente retornam o dado, certo? Vou salvar aqui agora. Vou voltar aqui para o index. E agora, como seria o nosso index, né? Por exemplo, para inserir. A gente não precisa mais nada disso aqui. A gente não precisa dos imports. A gente precisa do usuário, que a gente ainda vai criar um usuário aqui. Mas o resto a gente não precisa, certo? E a gente precisa também do usuário DAO agora, né?
como é o nome do pacote, persistência barra usuário DAO. Pronto. Importei a classe, vou salvar. E agora, ao invés de fazer toda aquela operação aqui no nosso index, a gente vai chamar o método aqui, que ainda não é o ideal, porque a gente ainda, o vídeo é sobre a API REST e a gente até agora não falou nada de REST, a gente está tratando só da persistência. Mas vamos fazer o teste aqui agora, certo? Com a inserção. Mas no futuro a gente vai resolver isso aí, certo? Eu vou criar então aqui um usuário. Criar o user, recebe new usuário. Daqui a pouco eu seto as propriedades. E vou criar um DAO. Recebe o new usuário DAO, certo? Construtor de usuário DAO, por enquanto não tem nada. Ele não recebe nenhum atributo, certo? Ele cria aqui o Entity Manager e o path já está setado aqui em cima. Isso é uma questão que a gente vai mudar quando a gente for fazer o abstract, que ele já está até aqui, mas no próximo vídeo eu explico com mais detalhe. Pronto, fazendo dessa forma, eu faria DAO insert passando o usuário. Bem, em teoria isso aqui já deve pegar. Eu vou dar uma pausa para testar, para comprovar que está pegando. Daqui a pouco eu volto. Na verdade eu vou pausar também para completar o usuário, que eu nem lembro os atributos, então só um minuto. Vocês nem vou perceber, na verdade, que o vídeo vai estar pausado, né? Eu ia testar sem estar gravando, mas eu não vou fazer isso não. Eu gosto de ver o erro ao vivo, certo? Então vamos lá. Já salvei aqui. Pronto, eu criei um usuário aqui, criei a classe DAO e agora eu vou fazer um insert, certo? Vamos olhar aqui a classe insert para ver se está tudo ok. Persist, flush. Pronto, em teoria já era para dar tudo certo. Vamos vir aqui na classe usuário. Não tem nada em usuário, a gente apagou o último usuário que tinha no último vídeo. E vamos aqui no projeto Venda Água. Dá erro de praxe. Ele disse que não achou a classe usuário DAO. Vamos lá. Usuário DAO. Isso é uma questão que é melhor pausar. Usuário DAO. Eu vou dar uma pausada para investigar esse erro e já volto. O erro era bem simples. Aqui tava core, que é o pacote do Abstract DAO, porque na hora de copiar eu deixei. E na verdade ele devia ser persistência, porque ele está aqui, o usuário DAO aqui está dentro da pasta persistência, certo? Salvei aqui. Eu já rodei, na verdade. Ele já inseriu aqui o usuário. Eu vou botar outro usuário aqui. 2 que mora na rua XY. Vou salvar. E vou acessar aqui nosso index. Como ela não tem nenhum tratamento, ela simplesmente insere. Pronto. Atualizar a tabela do usuário. Pronto, está aqui. 2 itens. Eu vou parar esse vídeo por aqui porque ele já está bem grande. Mas no próximo vídeo a gente vai falar do Abstract DAO. Valeu, pessoal!